Boa noite, pessoal. É com muito prazer que a gente está voltando aqui ao nosso Tecomate Prosa, né? É um projeto que nós estamos trabalhando nele aqui já desde o ano passado, e a gente sempre tem muito prazer em compartilhar conhecimento com todo mundo, né? Esse nome, como eu sempre gosto de chamar, de reforçar, é um nome que remonta ao nosso querido professor Joaquim Corrêa, né, que eu sei que ele está olhando por nós e está muito feliz em ver que a Tecomate continua com um DNA que ele tanto quis preservar, né, que a gente preservasse, de difundir conhecimento, e esse nome Prosa é a cara dele, né? Então a gente o nosso papel aqui, além de trabalhar enfim, participar do mercado de construção pernambucano, nordestino e brasileiro, a gente tem, sim, esse viés, né? Na nossa veia corre muito o sangue do professor Joaquim, é com muito orgulho que a gente faz esse trabalho, né? Hoje, especialmente, a gente também tem a participação aí de alguns alunos da Universidade Católica de Pernambuco, né? Também da Universidade de Pernambuco, mas falando especificamente da Católica, até porque esse horário é o horário que eu dou aula na Católica, né? Mas em combinação com a nossa coordenação, nós fizemos uma parceria, né? De modo que essa live também está, essa nossa conversa, né? Esse nosso bate-papo também está voltado para os alunos lá da Universidade Católica, tanto do curso de Engenharia Civil quanto do curso de arquitetura, né? Então, é muito gratificante, foi uma coisa que a gente se comprometeu a fazer esse ano, espero que a gente consiga aí repetir mais outras vezes, como a gente já vem fazendo desde o ano passado, né? Bom, então, hoje, o nosso bate-papo vai ser sobre segurança de guarda-corpos, né? Esse tema, ele permeia a área de desempenho de edificações, e a gente tem visto alguns problemas sérios relacionados com isso, né? Cada vez mais, eu costumo dizer o seguinte, que com essa pandemia, a gente aprendeu, forçadamente ou não, a prestar mais atenção na nossa casa, né, onde a gente vive, e tanto sob o ponto de vista térmico, sob o ponto de vista lumínico, sob o ponto de vista acústico, e também questões de segurança, né? Então, a questão dos guarda-corpos, eles sempre existiram, né? Só que agora a gente fica mais tempo em casa. E não só em casa, mas também em ambientes comerciais. Então, há alguns anos, a gente começou a fazer alguns ensaios, depois da norma de desempenho, a gente começou a se preparar, ensaiar esses componentes, ensaiar esses elementos para conhecer o seu comportamento, e a gente precisa, de fato, discutir isso para deixar bem claro, tanto para construtores, como projetistas, alunos, enfim, quem trabalha no nosso ramo, para a importância que tem esse componente, esse elemento. Então, hoje, a gente vai ter a participação do engenheiro Pedro de Freitas Góes, né? O Pedro é mestre em Engenharia Civil pela Universidade Católica, tá lá hoje ele é gestor da área de desempenho dentro da Tecomate, né? O Pedrão já está aí com a camisa dele, especialmente, esse é o kit palestra que ele sempre usa, né? Essa é marca registrada. Essa aqui está guardada faz tempo, professor, porque a gente está trabalhando em casa e as roupas de sair para trabalhar ficam guardadas. Uma pergunta importante, ela te aceitou? Porque às vezes como a gente fica em casa, às vezes você quer a camisa e ela não lhe aceita de volta, tem isso também, sabe? Às vezes o cara fica um pouquinho mais forte. Ela ficou chateada, porque nunca mais eu tinha usado, aí ela ficou chateada, mas eu... É bom que só dá para ver a parte de cima, né? Dá para ajeitar. Então é isso, o Pedro está aí com a gente, né? Que é o nosso especialista nessa área, já tem vários anos conosco lá na Tecomate, e hoje, especialmente, a gente tem a grata satisfação de ter conosco a engenheira Fabíola Rago Beltrame, né? Eu conheço a Fabíola na época ainda que ela era só Fabíola Rago. Vê como a gente está ficando velho, né? E aí, a Fabíola é uma parceira nossa da Tecomate já há muitos anos. A gente, quando fez a montagem do laboratório de esquadrias,
a gente contou com o apoio dela, da Karina, a gente tem todo um trabalho aí voltado para esquadrias, e a gente sempre contou com a participação dela. Para quem não sabe, talvez alguns alunos aí já tenham lido alguns artigos sobre cal hidratada, com o nome lá, Rago, no final. Aquele nomezinho Rago que tem lá no final é dela, tá certo? Então, embora a gente esteja falando aqui sobre esquadria, guarda-corpo, não sei o que lá, não sei o que lá, mas a dissertação dela, lá atrás, eu não vou dizer quando, né? A gente se preserva para não falar de tempo, né, Fabíola? Mas lá atrás, um dado momento da vida dela, ela estudou e foi uma das precursoras de estudar cal hidratado em argamassa. E aí, gente, pode ter certeza que vocês já viram muita coisa que ela escreveu, que ela Geologia, para ficar um pouquinho mais... Geologia. Isso, geologia. Para ficar bem claro, para não mudar a expectativa do leitor. Então, quando o pessoal for ler aquilo ali, saibam que a doutora Fabíola, aquela Rago que vocês veem lá no final, é esta linda jovem que está com a gente aqui. Então, Fabíola, obrigado por estar com a gente hoje aqui. A Fabíola ela é mestre em engenharia de construção civil, de materiais, professora da Universidade do Mackenzie, né? Do Mackenzie, que você dá aula, se não me engano, né? E diretora aí de qualidade do instituto dela. Ela vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, primeiro, dar uma boa noite para vocês. Fabíola, por favor, é um prazer estar com você hoje aqui, tá? Boa noite, pessoal. Boa noite, Ângelo, Pedro. É um prazer imenso aqui receber o convite para estar aqui com vocês. Como o Pedro disse, como o Ângelo disse, a gente não quer, né? Não pode falar que tem que, senão fica muito na cara a idade, mas eu vou ter que falar que a gente se conhece há mais que 20 anos. Não tem jeito. É impactante, mas é verdade. Faz de conta que não. Faz de conta que não. Aliás, que seja só nós dois. Pedro não. Pedro ele é de uma geração um pouquinho mais nova. O Pedro só faz 19, né, Ângelo? Eu acho que é isso. Eu acho que mas, gente, vamos lá. Bom, pessoal, então... Isso. Fabíola e Pedro, esse nosso Tecomate Prosa, Fabíola, a gente procura fazer uma coisa que seja o mais informal possível, é mais ou menos 1 hora de conversa, né? Até para não ficar uma coisa muito enfadonha para todo mundo. E a gente vai falar sobre esse tema aí dos guarda-corpos, né? Que é tão importante. Então, a gente elencou mais ou menos aqui alguns temas que eu acho que vale a pena a gente tratar. E eu queria começar, não sei, Pedro, se você quer começar, ou Fabíola, falando sobre a eu acho que a Fabíola vai iniciar fazendo uma breve apresentação sobre o tema, né? Pode ser? Pronto, né? Pode ser? Vamos sim, claro. Então, tá bom. Como professora, eu preciso de uma telinha, né, gente? De um PowerPoint, qualquer coisa assim. Então eu preparei aqui alguma coisa para vocês, até para atualizar vocês como está a situação da norma de guarda-corpos, né? Hoje à tarde, a gente teve a reunião da Comissão de Estudos, que está revisando a norma de 2019, mas a gente está revisando ela, e vocês não imaginam o tamanho das discussões, é muita discussão, e para uma norma nova, né, 2019, quer dizer, para uma norma nova, tanta discussão, isso é muito importante, pessoal, porque é sinal que a gente está usando as normas. Eu acho que esse é o principal de tudo, né? Eu acho que se a gente se conhece há tanto tempo e tem esse respeito aqui uns pelos outros, é porque a gente está defendendo sempre qualidade e sempre atendimento à norma. E entender que norma é algo escrito por nós, né? Por todos vocês aqui, os seus alunos, Ângelo. Todos eles podem participar, né? Daquele assunto que interessar para eles. Então, é importante a gente, quando a gente estava numa reunião remota, com 35 pessoas discutindo sobre guarda-corpos. Então, é super importante isso, entender aí o quanto as pessoas estão usando, quantas dúvidas elas têm e quanto elas querem que essa norma melhore a cada dia. Então... Perfeito, Fabíola. É interessante porque a pandemia, além de trazer essa oportunidade, escancarar essa oportunidade da gente, por exemplo, estar fazendo um evento como esse, na satisfação de conversar com você, que já está distante, né? Está em São Paulo. Ela também abriu essa possibilidade de ter muita participação nas normas, né? A gente tem participado de várias normas, de discussões que muitas vezes a gente não participava porque eram concentradas em São Paulo, poucas normas aqui. E hoje, João Vitor, que é um engenheiro que trabalha com a gente na área de ensaios, estava participando lá da norma de guarda-corpo.
Enfim, é muito importante e, antes de tudo, eu gostaria de agradecer aí sua presença. Quando falaram no tema guarda-corpo, achei que não teria pessoa melhor para falar do que você sobre esse tema, que você já está envolvido aí na norma, coordenando acho que desde o início, né? E eu tenho certeza que vai ser muito, muito bacana aí essa conversa. Tomara, Pedro. Assim, também, de verdade, novamente agradeço. Não sei de tudo de guarda-corpos. A cada dia alguém faz uma pergunta e eu fico parando e falo, nossa, e agora? Isso não está na norma. Isso acontece todos os dias, gente. Tá cheio. E não é só com a norma de guarda-corpo, né? Não, eu acho que todas as normas têm um conceito evolutivo, tem uma situação nova que tende a acontecer. É isso que você falou. Uma norma de 2019 já está sendo discutida porque está sendo utilizada, está tendo essa questão de atendimento da norma, que há alguns anos a gente tinha isso com um pouco mais de dificuldade, né? Exatamente, exatamente. Então, acho que essa diferença, né? Hoje em dia a gente usa as normas. Antes a gente achava aquela coisa chata, deixa para lá, se alguém um dia me cobrar, eu vou pensar nisso. Agora não, né? Eu acho que agora já está mais na cabeça das pessoas, dos nossos técnicos, engenheiros, arquitetos, que a gente precisa utilizar as normas técnicas, elas são a bibliografia mais atualizada que a gente tem. E se ela tiver errado, o que nós temos que fazer? Entrar em contato com o comitê que está escrevendo e revisar, né? Eu acho que é isso. Se tem algum detalhe lá, alguma pergunta que a gente faz, não consegue responder, precisamos levar isso para a normalização. Porque quanto mais a gente padroniza as respostas, mais a gente entende que vão fazer certo, né? E que a gente vai ter menos chance de erro. Então, o princípio aí da normalização é esse. A BNT está bem ágil nesse sentido, né? Antes ela falava para a gente, olha, não deixem uma norma ter mais que 5 anos, porque ela começa a ficar um pouco desatualizada. Então, quando a gente chegou com uma norma publicada em 2019 e no final de 2020 pediu para revisar, a gente fala assim, nossa, a BNT vai bater na gente, né? Mas não, pelo contrário, eles falaram assim, ok, tá bom, vocês acham que tem que discutir, abre a comissão e discute novamente. Eu acho que essa que é a evolução, né? O que você falou, Pedro, o processo evolutivo. Então, pessoal, deixa eu compartilhar aqui, e aí a gente dá uma olhadinha sobre algumas coisas que eu coloquei, e aí a gente vai fazendo as perguntas. Quando eu compartilho, eu não vejo, então vocês me digam se está direitinho. Está aparecendo? Tá aparecendo já. Está aparecendo? Então, tá bom. Então, nossa propaganda aqui, né? E aí, então, estou representando o IBEL, que, como o Ângelo disse, né, é o Instituto Beltrame da Qualidade, Pesquisa e Certificação, que é um instituto de certificação de produtos. Então, o nosso objetivo é avaliar a qualidade dos materiais e o nosso foco é construção civil, porque há alguns poucos anos, segundo o Ângelo disse, a gente mexe, né, com material de construção civil. E aí, hoje, nós estamos aqui para falar um pouco da questão da segurança dos guarda-corpos, e até peguei a chamada, que a própria Tecomate fez, e da onde que vem, né? Toda hora acontece um acidente e aquilo vem à tona. E aí nós tivemos o acidente agora no último dia 2 de março, da universidade na Bolívia, onde uma aglomeração de estudantes, né, estavam ali próximos de um guarda-corpo metálico, e ele rompeu. E pessoas caíram e, infelizmente, tivemos aí até óbitos. Então, tudo isso levanta de novo, né, a importância da norma. Então, tudo bem, nós estamos falando da Bolívia, mas será que a norma foi atendida? Então, é a primeira coisa que vem nas nossas cabeças, a gente começa daí, igual o Ângelo disse, a gente volta o olhar para as nossas casas, para os locais onde a gente vai, e a gente começa a olhar para os guarda-corpos e falar, será que eles realmente estão cumprindo a sua função? E aí, a função, gente, guarda-corpos. Na última revisão de 19, a gente teve uma boa discussão sobre isso, né? Por que não é guarda-corpo? Por que é guarda-corpos, né? E aí teve discussão até em termos de português, mas é que efetivamente a função dele é essa, guardar corpos. E pela foto que a gente viu, né? O pessoal deve ter acompanhado aí pela rede,
que efetivamente não guardou, não cumpriu sua função, né? Então, só comentando com vocês, de maneira geral, a gente também trabalha muito com a parte das esquadrias, então, hoje, de manhã, nós tivemos a revisão da norma de esquadrias e à tarde da norma de guarda-corpos. Uma coisa está ligada na outra. Por quê? Porque muitas vezes elas também são utilizadas em conjunto, né? Então, só para mostrar para vocês, quer dizer, hoje eu consigo pegar uma esquadria, colocar uma etiqueta nela e dizer que ela está conforme a norma. Eu consigo fazer isso por quê? Porque a esquadria é um produto pronto, né? Que eu vou lá, vou numa loja e compro, ou vou num fabricante, ele produz para mim e me entrega lá 100 esquadrias iguais. Como é que a gente faz isso quando a gente está com o guarda-corpos, né? Como é que funciona isso, sendo que guarda-corpos tem muito a ver com a obra. Então, eu ensaio um protótipo, mas o que efetivamente vai acontecer durante a instalação? Então, o guarda-corpos tem toda essa parte, né? Então, aqui só mostrando uma esquadria, eu consigo dizer que ela é certificada, eu vejo se ela tem desempenho acústico, se ela tem desempenho térmico, eu vejo se o vidro tem qualidade, então eu tenho aqui um vidro, por exemplo, de um guarda-corpos, laminado temperado. Ele teve essa quebra, mas ele continua cumprindo a função de guarda-corpos. Ninguém aqui, isso aqui é um shopping, ninguém no shopping foi acidentado, né? Então, o vidro aqui cumpriu sua função e a instalação dele no guarda-corpos cumpriu a sua função. Um outro ponto que a gente tem também que levar em consideração, e às vezes isso não é levado, e acredito que um dos motivos que a gente teve aquele acidente lá na Bolívia tem a ver com fixação, os perfis que a gente utiliza para fixar um guarda-corpos, ou de aço ou de alumínio, em sua grande maioria, né, esses dois, agora também direto vidro sobre um calço, mas eles têm que ter durabilidade. Então, sim, um alumínio tem uma corrosão branca, um aço tem uma corrosão ainda mais acentuada. Então, como é que é essa manutenção ao longo do tempo? Só que o que adianta ter manutenção se o meu perfil não era bem anodizado, não era bem pintado ou não era galvanizado, no caso do aço, né? Então, tudo isso entra. Outro caso importante, os guarda-corpos hoje, muitas vezes, têm vidros colados, e esses vidros são colados com selante estrutural. Como que esse selante estrutural é aplicado? Será que foi usado um selante estrutural? Ou alguém pegou um silicone de cura acética e fixou o vidro no perfil com ele? Então, também tem norma para isso, né? A colagem estrutural tem que ser seguida. Para que a gente tenha aí, efetivamente, obras de qualidade e sem medo, né? Sem medo que a gente fique perto delas. O que melhorou muito, pessoal, a solicitação da norma. Todo mundo sabe que foi a questão da norma de desempenho, né? Então, quando ela foi publicada em 2013, todo mundo já conhecia, quem não conhecia teve que ter um contato maior, e agora aqui, quantos anos depois? 8 anos depois, nós estamos aqui nos debatendo ainda e tentando entender tantos pontos dessa norma. Mas o que ficou muito nítido? Que as esquadrias e os guarda-corpos têm que atender a norma. Está escrito na norma de desempenho das edificações. Então, isso faz com que o construtor, o usuário, o arquiteto consigam se voltar um pouco mais para a norma, tanto de esquadrias quanto de guarda-corpos. Isso fez, gente, com que a gente precisasse escrever mais normas com mais rapidez. Então, em outubro do ano passado, a gente conseguiu montar um Comitê Brasileiro de Esquadrias. Não existia, nós éramos uma comissão de estudos especiais. Então, a mesma comissão de estudos tinha que dar conta da norma de esquadrias, da norma do perfil de alumínio, do perfil de PVC, do perfil de aço, dos fechamentos, da colagem estrutural e do guarda-corpos. Quando a gente consegue, via BNT, montar um comitê brasileiro de esquadrias, a gente consegue abrir. Então, vocês conseguem ver aqui um panorama muito maior. Então, hoje eu tenho uma comissão só para esquadria, uma comissão só de guarda-corpos,
uma comissão de fechaduras, uma comissão de fixação, e assim vai. Mas a gente consegue aqui mais agilidade, né? Então, é por isso que, tão facilmente, um ano depois da norma ser revisada e publicada, no final, logo em novembro, a gente abre a primeira reunião da comissão para fazer a revisão, sim, da norma de guarda-corpos, tá? E aí, algumas coisas para a gente conversar, né? Todo mundo lembra dessa exopleta do Brasil, dividida em 5 regiões, que vem da norma NBR 6123, e tudo isso está em plena discussão, inclusive na 6123. Essa norma está em revisão, né? Acho que acredito que vocês também acompanham aí uma discussão que já tem mais de 2 anos. Só que essa norma dos ventos, ela impacta em tudo na nossa construção. Impacta nas esquadrias e impacta nos guarda-corpos. Porque a última versão de 2009, a gente também está agora levando em consideração o vento, não só a carga que ele está sendo levado pelas pessoas, pelos usuários fazendo pressão, mas o vento também muitas vezes faz essa pressão. Principalmente agora que nossos guarda-corpos, por exemplo, são todos em vidro. Então, eu não tenho mais vão que nem eu tinha nos gradis, né? Então, essas são umas das diferenças que nós tivemos. Quando a gente alterou a norma para 2019, a principal função foi colocar aqui aonde podem ser utilizados esses guarda-corpos. Então, agora está bem claro que é em qualquer edificação, edifícios habitacionais, comerciais, industriais, esportivas, culturais, religiosas, turísticas, educacionais, de saúde e de terminal de passageiros. Mas isso não era uma certeza antes de 2019. A versão anterior, de 2011, dava dúvida. Quer dizer, será que vale mesmo para aeroportos? Não está escrito isso aqui é só público e privado. Como é que faz para a gente definir isso? Então, ficou bem claro isso nessa revisão. A questão da onde eu preciso de guarda-corpos foi reforçada. Então, sempre que eu tiver um desnível maior que 1 metro, alguém pode cair e se machucar. Então, eu preciso de guarda-corpos, né? Então, aí essas coisas foram discutidas. E nessa versão de 2019, entraram muito agora os guarda-corpos só de vidro, que não tinha, né? Lá em 2008, 2011, a aplicação disso era pequena. Agora ela é muito grande. Então, é muito fácil a gente encontrar um guarda-corpos que não tem perfil, não tem mais montante, não tem mais travessa. Então, tudo isso foi analisado pela comissão para sair essa versão de 2019, onde o vidro ganha uma importância estrutural, vamos dizer assim. A partir do momento que ele ganha essa preocupação, ele também tem que atender normas. Então, eu também, a hora que utilizar um vidro laminado, tenho que saber que não é qualquer vidro laminado, é um vidro laminado que atenda a classe de segurança 1, né? Então, lá a nossa NBR 7199, que também foi recém-revisada, diz lá todas as aplicações que a gente tem para o vidro, deixa claro que o vidro de guarda-corpos precisa ser pelo menos laminado ou aramado ou insulado, desde que composto de um desses vidros. O temperado não pode, o comum não pode. Então, isso já é uma coisa que vinha vindo ao longo dos anos, né? Se a gente olhar edifícios com mais de 20 anos, a gente ainda vai encontrar guarda-corpos de vidro temperado, de vidro comum, ainda existe. Quando a gente olha os edifícios mais novos, a gente já sabe que existe essa questão. Não pode, o vidro para ser utilizado é o laminado, ou o aramado, que o pessoal não gosta muito, porque às vezes não é translúcido, né? Mas é qualquer laminado? Não é qualquer laminado. Tem que ser um laminado que atenda ao impacto de segurança aqui da classe 1, que é elevado, esse impactor que tem 50 quilos, ele é elevado a 1,20 m e ele vai gerar um impacto de 600 joules, que é o mesmo impacto que o guarda-corpos vai passar pela norma dele, pela 14718. Então, se eu puser um vidro aqui, classe 3, por exemplo, eu não vou atender a norma de guarda-corpos. Ah, mas eu usei vidro laminado. Mas é um laminado que não é adequado para o guarda-corpos, ele poderia estar numa porta.
mas no guarda-corpos não, né? Então, essas coisas, elas vão se juntando e elas vão fazendo com que o setor comece a trabalhar em conjunto. Então, na comissão lá, hoje, vocês viam, tem o pessoal do vidro, tem o pessoal do metal, tem o pessoal da instalação, tem o pessoal do silicone, né? Está todo mundo junto lá, discutindo. Uma outra alteração que teve é em questão aos famosas muretas, né? Essa altura da mureta. Então, antes a gente falava aqui que a gente podia pisar em 30 centímetros, agora a gente já diminuiu isso para 10 centímetros, né? Mais que isso, eu tenho que considerar uma nova área, uma nova altura, que a gente chama, né? 90 centímetros a mais daquela mureta. Então, tiveram algumas alterações nesse sentido, que hoje os arquitetos pedem para a gente melhorar isso. Aqui é um caso que está dando um pouco de dúvida. Então, os arquitetos estão pedindo, olha, vamos deixar isso um pouco mais claro? Então, na versão, talvez, de 2021, isso esteja ainda um pouquinho mais esclarecido. Não quer dizer que vai mudar a condição, mas, de repente, vai deixar um pouco mais clara o que ainda não pode. O que ficou igual, e é igual desde a primeira versão? Os vãos entre as travessas, né? Então, esses vãos não podem ser maiores do que 11 centímetros. Isso vem de normas internacionais desde lá de 2000, quando a gente escreveu a primeira versão. Então, isso não muda, isso se mantém. Uma projeção aqui de 45 centímetros, onde a gente não pode permitir a escalada, isso também se mantém. Então, algumas coisas que vão sendo reforçadas, elas se mantêm. Esse gabarito para passar nos vãos, né, nos espaços aí, isso se mantém. Só que agora a gente deixou claro o seguinte, esse gabarito tem que não passar em todas as suas direções. Senão aqui, por exemplo, ó, eu pego esse gabarito e passo ele de lado. E aí, se passa o gabarito, pode passar uma criança. Essa é a preocupação, né? Então, isso tudo, mais um ajuste lá na norma. Um outro detalhe também muito interessante é o envidraçamento de sacadas. É muito na moda, né, pessoal? As varandas cresceram, e a gente quer aproveitar as varandas de sala, a gente põe sofá, põe tapete e põe um envidraçamento de sacadas. E muitas vezes põe ele em cima do guarda-corpos. Algumas vezes pisa o teto, mas algumas vezes em cima do guarda-corpos. Então, a hora que eu coloquei um elemento desse em cima do guarda-corpos, quem desenvolveu o guarda-corpos não pode mais ser responsável, porque ele não desenvolveu para colocar um elemento desse em cima. Então, as cargas para quais ele foi calculado não previa isso. Existem casos específicos que prevê, mas vocês têm que questionar. Se o guarda-corpos não previa isso e alguém colocou esse envidraçamento de sacadas, quem colocou é o novo responsável pela estrutura, porque ele transformou um guarda-corpos numa janela. E, a partir de então, as pressões de vento que podiam passar por aqui, não passam mais. E aí elas estão diretamente incididas agora no guarda-corpos, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Os métodos de ensaio não mudaram nada, esforço estático horizontal, vertical, resistência a impactos, mas estamos discutindo algumas questões de aonde colocar os relógios de deformação, quais contas se fazer, para achar estes deslocamentos, né? Nós temos aqui um deslocamento máximo de 25 milímetros para uma carga de uso, que é mais baixa, e depois de 150 milímetros para uma carga de segurança bem mais alta. Então, essa tabela foi uma novidade para a versão de 2019, porque ela começa a misturar carga de uso com pressão de vento. Então, aqui vai lembrar um pouquinho a norma de esquadrias, porque cada vez que eu aumento a região do país, lembra das isopletas, e cada vez que eu aumento a altura da edificação, eu tenho mais vento, e então eu vou somar a carga do vento mais a carga do usuário, que pode se debruçar sobre o guarda-corpos, né? Então, essa aí foi uma alteração, mas vejam só, quando eu estou falando do uso de médio tráfego, até 2.500 pessoas que circulam naquela região, ou alto tráfego acima de 2.500 pessoas, não existe mais vento. Por quê? Porque a carga muito maior é do usuário.
Então, a gente volta para o caso do guarda-corpos na universidade, na Bolívia. Quer dizer, se ele foi projetado até 2.500, não tinha 2.500 naquela parte. Visualmente, né, dá para a gente perceber. Então, não tem vento, não tem desculpa. Ele tem que aguentar aqui essas cargas, né? 170 quilos por metro. Então, se ele tivesse bem fixado, com boa manutenção e tivesse sido bem projetado, provavelmente aquilo não iria acontecer. Aí, duas questões aí também que geram bastante polêmica e geram até hoje, é a questão, né, do uso coletivo e do uso privativo, e hoje surgiu uma discussão bem legal em relação ao uso interno e o uso externo. Então, uma das perguntas que foram aparecendo ao longo desse um ano e meio de publicação da norma, o que eu faço quando o guarda-corpos é interno? Eu preciso pôr a carga de vento? Então, em princípio, não, mas isso não está escrito na norma. Então, a nova versão também vai ter isso. Só que hoje nós definimos que não é interessante eu falar uso interno, porque se eu recuo, se eu tenho uma parte aberta e eu recuo esse guarda-corpos, imaginem um shopping, alguma coisa assim, eu posso considerar ainda que ele vai ter pressão de vento e eu posso dizer que ele é interno? Então, a definição ficou para quando eu tenho incidência de vento ou não, porque quando eu tenho incidência de vento, eu ponho os cálculos de vento. Quando eu não tenho, tudo bem, é um interno sem incidência de vento. Mas vejam só, pessoal, isso só interessa para quando eu estou no residencial, no privativo, porque no coletivo, vejam que não tem incidência de vento. Eu já estou com a carga aqui no máximo, né? Então, essa discussão de interno ou externo é para quando eu estou no residencial ou comercial de uso privativo e áreas técnicas, tá bom? E esse assunto, áreas técnicas, é outro que está gerando muita polêmica depois daquele acidente do menino, né, que caiu de uma área técnica. Então, isso também está gerando muito acidente, mas a norma ela já tem uma definição. A área técnica de acesso restrito aos profissionais habilitados para realizar manutenção de equipamentos. Nestas áreas, os profissionais utilizam equipamentos de proteção individual e coletiva aplicáveis. Isso não se aplica às áreas mistas, por exemplo, varandas com equipamento. Então, a gente tem visto isso, né, pessoal, cada vez mais. E cada vez mais agora a gente fica mais em casa, então a gente manda instalar o ar-condicionado para ficar mais fresquinho, e o edifício não foi projetado para isso. E aonde vai ficar o aparelho de ar-condicionado? É um problema em todos os condomínios onde não houve um projeto original para isso, né? Então, fica aqui a discussão bem grande da área técnica. A área técnica é tratada à parte, mas ela não, quando ela está numa estrutura mista, ela é uma área comum. E o que a gente faz quando a gente vai dimensionar um guarda-corpos para uma área técnica? A gente considera ele aqui na mesma linha do uso comercial ou privativo. Então, quer dizer, do mesmo jeito, ele vai ter que aguentar cargas de uso e cargas de segurança, inclusive levando em consideração pressão do vento, tá certo? Então, embora tenha essa separação para considerar, existe a área técnica, ela funciona mais quando eu estou falando no coletivo. Então, no coletivo, a área técnica, ela é dimensionada como se fosse a parte do privativo. Não sei se isso ficou claro, tá bom, pessoal? Bom, então, é isso. Para aplicar a norma de guarda-corpos não é difícil, mas a gente precisa do necessário comprometimento de todos os envolvidos. Então, a gente precisa de projetos bons arquitetonicamente, mas bem especificado, relatórios de ensaio que mostram o ensaio o mais próximo possível da realidade daquilo que a gente vai ter instalado, e planilhas preenchidas com checklists de uma boa instalação, né? Então, é nisso que a gente acredita. Vocês sempre também me perguntam, então eu já vou colocando aqui, existe algum manual sobre como mexer com guarda-corpos, como instalar? Ainda não. Houve uma iniciativa da CEBIC para fazer isso com as esquadrias, mas os guarda-corpos não entraram.
e uma outra iniciativa do Sinduscom para falar de esquadrias com foco em eficiência energética, mas de guarda-corpos ainda não. Então, fica a dica aqui para a gente pensar nisso. Como eu falei, a gente também está representando o Mackenzie e a gente sempre pensa aí em cursos para cada vez ensinar mais, né? O Ângelo está aqui, o prazer de ensinar, né, Ângelo, seus alunos aqui, é isso mesmo. E fica aqui o convite, pessoal, para quem quiser participar da comissão de estudos, são reuniões realizadas pelo Zoom, abertas para todos que tiverem interesse, inclusive os alunos que quiserem ouvir um pouquinho mais sobre isso. A nossa próxima reunião, dia 15 de abril, das 13h30 às 16h30. Tá bom? Coloquei aqui também uma revista que a gente sempre escreve alguma coisa sobre esquadrias, se vocês tiverem curiosidade. E era isso, aqui nossos contatos, e falei mais do que devia, Ângelo e Pedro, me desculpa. E vamos voltar. O que é isso, Fabíola? A gente só tem a agradecer. Agora, criou-se um problema grave, gravíssimo agora. Acabaram as perguntas. Não tem mais. Podemos encerrar. Boa noite, pessoal. Não, eu garanto que não. Garanto que não. Eu garanto que alguma coisa que não está escrito na norma. Ela quebrou com a gente. Essa Fabíola não tem jeito. Então, ó, para dizer eu já recebi algumas mensagens elogiando aqui a didática, que foi essa. Aí dançamos. A gente criou um script das perguntas e ela já respondeu todas. Aí ferrou com tudo. Mas, Fabíola, eu vou te falar. É engraçado esse negócio. A gente fica aqui, vamos dizer assim, conversando sobre um assunto que ele é muito sério, né? Porque esse acidente que você falou da área técnica aconteceu aqui em Recife. Não sei se você se deu conta, mas foi um prédio aqui em Recife, né? Que é a lei, tem uma lei agora, lei Miguel, se não me engano, o nome do garoto era Miguel. Então, foi uma discussão tremenda, né? Porque, afinal de contas, o que aconteceu com ele? Ele, por uma razão ou outra, que não vem ao caso a gente entrar no mérito aqui, ele alcançou um determinado andar, pulou aquele ambiente ali para o lugar onde tem os aparelhos de ar-condicionado, né? O melhor, né? E aí se debruçou no guarda-corpo mas o guarda, é bom que se diga, né? Pelo menos assim, eu não fui, mas o que a gente viu nas imagens é que não houve o guarda-corpo não tombou como aconteceu lá na Bolívia, não foi nada disso. Ele meio que subiu assim, escalou, vamos chamar assim, o guarda-corpo, no afã de olhar para a mãe dele, que estava lá embaixo, alguma coisa assim, e acabou, a gente não sabe, né? Porque ninguém viu. Então, aí, isso suscitou essa dúvida. É área interna, é área externa? Como é que é? Área técnica? Então, você explicou bem isso aí, juntamente com essa questão lá com esse acidente terrível lá da Bolívia, que, para ser franco, eu não consegui ver até o final do vídeo, porque realmente é chocante, né? É uma coisa que é chocante. E outro ponto interessantíssimo que você abordou é a história das varandas, né? Porque, de fato, o prédio que eu moro aqui mesmo, metade dos apartamentos que estão aqui no meu condomínio foi feita uma ampliação, aquela varanda tornou-se um ambiente que não é mais varanda e tem uma esquadria lá em cima, né? E aí tem situações que essa esquadria ela é montada até embaixo, de modo que aquele guarda-corpos ali não tem mais função, ou melhor, não faz parte da estrutura, mas a grande maioria dos casos, até porque é mais barato, o pessoal monta em cima do guarda-corpos. Então, aí aquele guarda-corpos não é mais aquilo para qual ele foi projetado. Não. E aí aqui um ambiente com muita ventilação, então é complicado, né, Pedro? O que você fala aí? Então, esse primeiro caso... Agora abre o microfone, Pedro. Tá fechado, não? Não, tá aberto. Tá Peraí, agora fechou. Agora. Tá? Esse primeiro caso, eu acho que Fabíola falou bem ali. No meu entendimento, pelo menos das vezes que eu analisei o caso, a criança acabou, pelo motivo que o Ângelo falou, pulando a sacada, o parapeito da janela, né, que ali o parapeito em si tinha a função do guarda-corpo, né, e acessou uma área que é restrita, né? Se é uma criança, a lei, inclusive, para que restrinja o acesso às crianças nessas áreas comuns, porque pode gerar esse acompanhamento, né, para não gerar esse tipo de ocasião. Mas o que a gente, de forma geral, recomenda é que essas lajes técnicas, se ela não tem aquele elemento como função de guarda-corpo, ela tenha os dispositivos de ancoragem para um EPI, para um cinto, para a pessoa que vai fazer a manutenção tenha proteção, né? Porque não adianta o cara também pode cair, né? E aí, se
esse dispositivo, esse elemento de vedação, ele tem a função de guarda-corpo, o guarda-corpos, né? Pelo que eu entendi, Fabíola, se eu tiver entendido errado, me corrija. Mesmo numa condição como essa, aquele guarda-corpos ali, ele é dimensionado como se fosse uma varanda convencional. É esse o entendimento da norma, correto? É isso. Então, imagina que ele é dimensionado para um guarda-corpo de uso privativo. Então, no fundo, mesmo o guarda-corpos de área técnica, onde a gente está prevendo que o usuário vai lá com equipamento de segurança, que nem o Pedro disse, ele também aguenta a pessoa, né? Ele também está projetado para aguentar qualquer dano. A única diferença dele é no coletivo, porque ele não tem a carga tão exagerada quanto do coletivo, porque não vão ter 2.500 pessoas lá na área técnica. Certo, mas todas aquelas regras em termos dimensionais, de carga e geométricas se aplicam como se fosse um guarda-corpo aqui da minha varanda. Sim. Essa é a lógica. Sim. Mesmo que ele tenha esse dispositivo de ancoragem e a construtora deixe esses elementos que garantam, vamos dizer, que o cara vai ter a condição de acessar sem o risco de queda. Sim, Pedro, a favor da segurança é assim que está na norma. Quer dizer, ele é considerado um guarda-corpos de uso privativo com a menor carga, vamos dizer assim. Uma coisa que eu fico, assim, nervoso quando eu vejo quando você vai para né? Agora não tem mais, para estádio de futebol. Você chega em estádio de futebol, aqueles antigos, aí você tem aquelas arquibancadas que, na verdade, aquilo ali não deixa de ser um guarda-corpos, né? Só que muitas vezes me parece que aquilo ali é feito de alvenaria. Eu fico agoniado quando eu vejo, porque ali é uma multidão, né? Tem um acidente, inclusive, no Morumbi, né? Há alguns anos. Eu acho que no Maracanã teve uma final do campeonato. No Grêmio também. Imagina no Grêmio, que o pessoal desce uma avalanche assim. E por cima, a torcida, ela tem algumas torcidas que tem aquela cultura de descer assim, bem rápido, né? Para fazer a festa. Aqui em Pernambuco só tem uma torcida grande mesmo, que é do esporte, sabe, Fabíola? As outras não contam, que elas são bem pequenininhas, aí não tem muita gente. Mas a torcida do esporte, que é a maior mesmo, aí ela faz 8 jogos que não ganha 1 ponto, mas isso é outra coisa. Mas, assim, eu fico preocupado, sabe, com essa coisa dos estádios. Mas dos estádios, porque isso aí é coisa de lá para trás, que esses estádios, muitos deles foram construídos, imagina, na década de 50, na década de 60. Exato. Mas os caras vão pro jogo e ficam lá, a torcida fica lá vibrando, então é um negócio de doido, mas, enfim, não é nem o mérito da nossa conversa. Mas deixa eu trazer aqui a pergunta da Maria Helena, né? E aí ela pergunta aqui, ó, é exigência da norma de desempenho realizar ensaio em loco dos guarda-corpos da edificação ou podemos solicitar laudo do fornecedor? Essa pergunta dela, eu vou querer escutar vocês, aí, primeiro, Fabíola, o seguinte, bom, primeiro tentar desmistificar um pouquinho de quem é a responsabilidade, né? Se é do fornecedor ou se é do construtor. Aí depois eu vou entrar no outro desmembramento dessa pergunta dela. Eu falo primeiro, então? Tá bom. Depois o Pedrão fala alguma coisa. Tranquilo. O que acontece? Não, a norma de desempenho, ela não obriga que você faça um ensaio em loco, ela não obriga nada, ela obriga que você demonstre que aquele guarda-corpos atende a norma dele. Ela fala, o guarda-corpos deve atender a 14.718. Então, você pode, sim, solicitar um laudo do fornecedor. Qual é o problema? Olha o que você está solicitando e olha o projeto. Porque a Tecomate, quando faz um ensaio, coloca no anexo o projeto daquele guarda-corpos. O projeto da esquadria, porque eu não consigo não falar. Mas o que acontece é que vocês recebem outra coisa, às vezes, na obra. Então, se você olhar o vão que foi ensaiado, as ancoragens, se você ler quanto que a ancoragem penetrou no concreto, se você seguir isso, não tem problema. O fornecedor fez o ensaio, mostra a capacidade máxima daquele protótipo, e na obra você vai ensaiar igualzinho, quer dizer, você vai instalar igualzinho. E aí você não precisaria fazer o ensaio de obra. O que acontece, eu falo, às vezes o fornecedor pega um relatório amarelinho, lá de 1990, onde a norma nem era a mesma, na verdade nem existia ainda, e apresenta isso. E aí vocês ficam tranquilos, falando, nossa, legal, já tenho aqui relatório de guarda-corpos, e põe lá no checklist. Não é isso. Né? Então, essa é a minha opinião, pessoal. A gente estava falando sobre isso, não foi, Pedro, hoje?
Perfeito, Fábio. Realmente tem que ter uma análise crítica. Independente de ser guarda-corpo, esquadria, tem que ter uma análise crítica do relatório que é apresentado. Assim, a gente já fez muito ensaio para a construtora, quando não se tem um fornecedor, mas a gente também já fez ensaio para alguns fornecedores que têm as tipologias padrões, que aí eles vão a gente tenta caracterizar ao máximo, né? Verificar o projeto, se está igual que a gente ensaiou, qual o tipo do adesivo que foi utilizado, o comprimento da coragem, como você falou, o silicone estrutural, o selante estrutural, né? No caso de um guarda-corpo com vidro que é colado. Tudo isso é importante, porque a gente já teve algumas experiências também de chegar à obra e não atender, e aí o montador vai lá e diz, não, mas eu vou trocar agora um componente, vou colocar um selante estrutural. Aí atende. E aí, isso que você está falando é importante. Será que ele fez um protótipo utilizando um componente, um selante, um elemento de ancoragem diferente e o restante da obra ele está fazendo com mais barato, o que não tem o mesmo desempenho? E aí, isso é complicado, assim, talvez sejam os itens mais críticos de olhar. Essa questão da ancoragem e essas colagens desses elementos, quando tem, né? E a fixação dos elementos, né? A Fabíola falou um negócio que é interessantíssimo, porque, vê só, a gente faz ensaio no protótipo, né, via de regra lá no térreo, e a gente não vai repetir esse ensaio em todos os apartamentos, não tem o menor sentido isso, né? Mas a lógica é, você tem que pegou aquele protótipo e aí tem que ter a certeza, a garantia de que lá na sua varanda o cara usou aquilo que foi ensaiado. Esse é que é o fundamento, né? Porque, imagina, a gente estava conversando mais cedo hoje, Fabíola, o seguinte, tem um ensaio que é para verificar a ancoragem daquelas peças que ficam na laje, para apoio dos balancinhos, né? Você chama balancinha, a gente chama balança aqui, mas sabe aqueles ganchos? Aquilo ali, pelo que me consta, a recomendação que se faz é que faça ensaio na totalidade. Mas ele não é destrutivo. E assim, se alcançar 1,5 toneladas, beleza. Aí se faz em todos, porque como não é destrutivo, você faz. Mas o ensaio nosso aqui, o guarda-corpos, ele é destrutivo. É evidente que você não vai fazer em todas as coisas, né? Então, é mais ou menos isso. Aí, Michele está aqui a pergunta dela. Michele é uma pessoa muito querida nossa, viu? É uma engenheira de mão cheia, viu? Ela está perguntando. É preciso enfatizar isso para os consultores e projetistas, a quem cabe o dimensionamento desse guarda-corpos, né? Se é do arquiteto, se é do calculista. Então, me parece que a resposta... Quer dizer, não vou responder, não. Vocês que são os pais da matéria. Doutora Fabíola, me fala aí. Esse dimensionamento... Porque eu acredito que o dimensionamento seja do projetista do guarda-corpos, assim como é o cara da esquadria. Né? Eu suponho que seja isso, né? Com certeza, né? Então, assim, o arquiteto ele vai desenhar aquilo que ele quer, né? Como ele quer guarda-corpo, se é de vidro, se é de aço, se é com montante, com travessas, ele vai escolher. Alguém vai pegar aquele projeto e transformar em realidade. Então, quem? Grandes obras acabam contratando consultores de esquadrias, muitas vezes, que também vão projetar os guarda-corpos. E obras menores vão pedir isso para quem? Para o fabricante. E aí o fabricante tem que ter um engenheiro responsável ali, que assine e diga que aquilo pode ser utilizado na tal situação. Não dá para simplesmente pegar o projeto de arquitetura e transformar ele, montar ele numa indústria só, sem dimensionar o perfil, sem dimensionar o vidro, não dá. Então, tem sim que ter um projetista. Eu vou te falar, eu fico maluco também com a questão das varandas, né? Essa coisa da ampliação das varandas, porque todo mundo faz. E eu não vejo projeto disso, né, Pedro? Pelo menos eu nunca vi. Se tem aqui, o pessoal eu não conheço. E conheço pessoas que trabalham com isso, né? E aquela foto que você mostrou, aquilo ali mata. Né? Exatamente. Mata. É terrível. Aquela caiu para dentro, né? E as que vão para fora? Pelo menos, né? Pelo menos, eu estava pensando nisso. Aquela ainda caiu para dentro, né? E se vai para lá de fora? Exatamente. Só para concluir aí o raciocínio de Fabíola sobre a pergunta da Michele, geralmente quando a gente analisa o projeto de arquitetura, a gente pede pelo menos que seja inserido lá no detalhe que aquele elemento ele deve atender a 14718, que é um start para que o construtor ele busque esse fornecedor qualificado, né, que tem essa informação. E aí, como ela disse, vai dimensionar se é de vidro, se é de metal. O
O arquiteto vai dar esse direcionamento, mas geralmente é o fornecedor que vai dar a solução, né? E aí, lógico, tem que... Aproveitando, não sei, Fabíola, se já chegou nesse nível dessa discussão, quando faz aquele ensaio de carga de cima para baixo, vertical, quando é uma sacada só em vidro, que não tem um montante, o procedimento é o mesmo? É o mesmo, mas também isso foi motivo de discussão. Se coloca um perfil metálico para apoiar a carga. Então, se distribui, para distribuir, coloca, né? Para não ser uma carga tão concentrada. Delicadinho, né? Meio chato, mas se coloca lá um perfil metálico e aplica a carga sobre ele. Aí na norma tem dizendo mais ou menos digamos assim, a especificação desse perfil, né? Sei lá, espessura, geometria. Isso. A norma, ela distribui, né? Ela mostra lá um carrinho que distribui a carga. Então, aí você vai colocar esse carrinho sobre um perfil a mais ali, não tem como, né? Senão, como é que você vai colocar no vidro direto? É uma boa... Agora, tem uma pergunta aqui. Ângelo, eu estou sempre atrasado na pergunta, mas complementando aquele assunto que é muito interessante do guarda-corpo que você transforma no esquadria, né, de piso a teto. Sim. Além da função do guarda-corpo, existe uma sobrecarga adicional, né, que o vidro é um elemento que é pesado e que muitas vezes não está mencionado naquela parte que está em balanço, né, e pode ter uma deformação e começar a dar problema em algo, por exemplo, na esquadria que está embaixo, no guarda-corpo, enfim. É uma situação delicada e que a gente tem que estar muito claro no manual do usuário, lá do manual da edificação, o que pode e o que não pode, né? Geralmente, a construtora ela é mais restritiva nesse assunto e já coloca que pode, né? Você sabe, Pedro, que quando fizeram, isso era um problema, né? E aí fizeram a norma de envidraçamento de sacada, que eu cheguei a mostrar para vocês, e lá tá bem claro, assim, ele não tem que ser estanque, porque é envidraçamento, senão estaria na norma de esquadria. Então, às vezes o pessoal põe o tapete, né, vaza água, não tem com quem reclamar, porque em letra bem pequenininha, na maioria dos casos está escrito que ele não é estanque. E aí, pensando em termos de segurança, ele tem que ser dimensionado para aguentar efetivamente, e a partir do momento que eu coloquei ele lá, ele é responsável pelo guarda-corpos, porque ele usou um apoio que não era dele, vamos dizer assim. Exatamente. Então, ele é responsável. E outra coisa que acontece, vocês devem pegar já, a gente já viu muitas manifestações patológicas no andar de baixo, porque a varanda não foi projetada para receber tanta carga e começa a ter uma fissura ali na varanda de baixo. Então, essa norma hoje pede que os projetos tenham que ter a ART, e se você não conseguir encontrar o projeto da varanda estrutural, você tem que fazer prova de carga, antes de deixar colocar. Então, colocar isso hoje num condomínio sério, tem que passar aí por várias etapas, né, para avaliar tudo isso. É bem polêmico. Agora, Fabíola, eu vou te falar, viu? Nada como entrar na discussão sobre futebol. Veja só, esse camarada aqui que está perguntando, João Manuel de Freitas Mota, é um amigo nosso lá da Tecomate, daqueles, participa de tudo, só que ele é torcedor do Santa Cruz, é o outro time que tem aqui. Aí eu acho que ele mandou essa pergunta porque ele ficou agoniado com a história do Santa Cruz, sabe? Tenho certeza disso. O Arruda, que é o estádio do time que ele torce, é o Arrudão, é o estádio maior que tem aqui, é um dos que tem essa questão daquele guarda-corpos, que eu não sei nem como é que eu chamo aquilo, porque eu acho que aquilo ali tudo é alvenaria, e, enfim, aquilo ali me dá uma agonia. Mas ele, educadamente, como o João ele não falou do estádio do Arruda, ele falou do estacionamento. Então, vamos para a pergunta do João. Ele pergunta sobre os guarda-corpos em estacionamento, né? O que a gente tem de consideração sobre isso? E aí, eu faço um adendo, porque a gente tem casos aqui em Recife, como tem em São Paulo e tem no Brasil todo, daquela coisa do cidadão, principalmente quando é carro automático, né? O cara dá uma ré, vai para frente, sei lá, o pé trava, enfim, do carro bater lá no estacionamento e cair. Aí eu te pergunto, como é que é isso? Como é que funciona no caso de estacionamentos? Não tem nada previsto na norma, tá vendo? Sempre vocês vão achar alguma coisa. Tem um item na norma de desempenho, né, que trata que ela está com carregamento mínimo, acho que eu não lembro, 15 quilos. Na de guarda-corpos não tem, e lá é bem claro que é usuário, né? Então não tem impacto de automóvel.
Outra coisa que não tem, que eu lembro também, que várias pessoas já comentaram, na hora de passar no vão, e o animal de estimação? E o cachorrinho? E o gatinho? É outra coisa que não tem como abranger, porque qual o tamanho, né? Você consegue medir... O cara cria um hamster elástico, tem que ser... Exato. Você consegue a cabeça da criança, né? Esse 11 centímetros é provado que a cabeça da criança não passa, mas os animais não. Então, automóveis não está previsto na norma, viu? Eu acho que, talvez, Pedro, você tem razão. Numa encruzilhada dessa, então a gente chama a norma de desempenho, né? E faz aquele ensaio de corpo mole, né? Mas tem um item específico sobre guarda-corpos em área de estacionamento, que ele dá essa carga máxima. É um dimensionamento mesmo estrutural, porque geralmente é um elemento estrutural ali que está alguma viga, né? Mas o ensaio, tipo ensaio de carga carga suspensa, não, de corpo mole, é parecido com aquele, não? Não, professor, eu acho que é mais parecido com o ensaio de esforço horizontal do guarda-corpo da norma 14.718, apesar da norma de desempenho não especificar ensaio, ela só especifica esse requisito, esse critério aí, esse carregamento mínimo que tem que aguentar, certo? Então a gente fica combinado assim, João Manuel vai participar, ele vai representar Pernambuco, Brasil e Santa Cruz na próxima reunião da norma para falar sobre guarda-corpos em estacionamento. Pronto. Palavra de honra. 15 de abril. Aí você vai falar assim, e aí, eu sou um usuário do estacionamento, como é que eu faço para não cair? Só falta ele dizer que é o estacionamento do Arruda. Aí ele vai estar mentindo. Se ele disser que é o estacionamento do Arruda, aí você diz que é mentira. Estou logo avisando. Na verdade, é arquibancada. Tá bom. Aí tem aqui o Ademir. Primeiro ele está elogiando a apresentação. Concordo, Ademir. Essa professora é danada. Não deixa dúvida nenhuma para a gente. Mas aí ele pergunta se tem alguma previsão de inclusão de guarda-corpos e pontes, né, na norma. Como é que funciona? Ademir, ótima pergunta sua. Quando a gente escreveu e lançou e soltou a versão de 2019, ela ia chamar parte 1 e a parte 2 ia ser sobre pontes, viadutos e passarelas. Enfim, não saiu, e o maior motivo é o seguinte, faltas de especificações sobre esses guarda-corpos. Então, assim, aqui em São Paulo, e eu acho que em todo lugar, tem a questão das concessionárias. As concessionárias, normalmente, elas têm uma especificação sobre os guarda-corpos de pontes, passarelas e viadutos, e, às vezes, também a DENIT. Então, é uma especificação que mexe um pouquinho com essas regulamentações aí, DENIT, DR. Então, não tem. Tinha-se uma previsão, mas não dá para dizer para você que vai ser muito recente, não, tá? Eu acho uma lacuna. Mas, então, de novo, te convido, vamos participar lá da comissão. Quando a gente terminar essa, a gente pode começar a escrever alguma coisa assim. É uma lacuna, mas a gente ainda não tem a solução. Uma coisa que a gente estava discutindo hoje, né, Pedro? Aquela discussão que a gente estava tendo da atualização da norma, como é que foi que a gente estava falando mais cedo? Que aí você faz o projeto, executa hoje um projeto antigo. Como era aquela discussão, Pedro? Que a gente isso foi até uma situação real, né, que a gente teve com o cliente, porque ele dimensionou o projeto, fez o orçamento dele inicialmente com a norma, acho que de 2017, né? 2014, a versão anterior à de 2019. De 2014. 2008. É 2008. 2014 ela foi só uma... eu acho que é 2008. Revalidação. Então, ele fez, só que ele começou a executar a obra depois de 2019. E teve esse ajuste das alturas por causa daquela... E isso impactou no custo dele, né? No orçamento da obra. E ele perguntou para a gente, Pedro, eu tenho que seguir a norma da época do projeto ou a norma da época da execução? Eu vou logo dar minha resposta, que foi um pouco mais restritiva, porque quando a gente está tratando de segurança, né, Fábio, a gente fica com receio de direcionar um entendimento e acabar que tem um problema lá na frente e isso pode ser questionado. E como
não tinha uma coisa tão clara, a gente disse, olha, segue o que está na de 2019, que assim você está mais seguro e está deixando o seu usuário lá, o morador, mais seguro também. Eu não sei se... Acho que É mais ou menos esse posicionamento, né? Embora a norma seja... Eu acho que o Fabíola deu uma travadinha lá. Embora a norma seja anterior à execução, né? Ou melhor, o projeto ele foi feito com base na norma de 2008. Entretanto, ele está sendo executado agora em 21, quando a norma mudou. Então, acho que se for por uma questão para ser, você tem que ser o mais restritivo possível a favor da segurança. Eu suponho que seja isso, né? Não tá escrito isso em nenhuma norma, né? Vamos falar a verdade. Na verdade, isso se aplica a qualquer norma, né? Essa pergunta que a pessoa fez se aplica, é caso geral. Que a regra geral que a gente adota, que é quando é uma solução de projeto, segue o que foi na época que foi protocolado na prefeitura, né? Que é o que tem na norma de desempenho. Uhum. Como é uma questão executiva que está ligada à segurança, é um item realmente que eu fiquei com receio de dar esse... Pedro, imagina, se a gente fosse convidado para fazer uma perícia, acontecer um problema, a gente vai fazer uma perícia. Bom, se a obra foi executada e projetada em 2015, né? Então, obviamente, hoje ela está fora do padrão normativo da versão 2019. Mas a gente não pode chegar e dizer, não, o erro foi do projetista. Claro que não, porque o cara projetou à luz da norma que existia na época, né? Agora, se ele agora está executando em 21, talvez o mais indicado seja fazer um ajuste à norma. Agora, essa lacuna, realmente eu não tenho certeza, do seu ponto de vista jurídico, se você vai para trás ou não sei. Agora, como recomendação, sem dúvida nenhuma, eu indicaria fazer o que você propôs. Certamente que o caminho é esse. Eu também, Pedro. Eu acho que é por aí. O Rodrigo, não sei se o Rodrigo que está colocando aqui, eu acho que não sei se é o Rodrigo que é um engenheiro nosso. É o Rodrigo da... É torcedor do Santa Cruz também. Estou sentindo que essa hora de futebol deu o que falar. Aí ele botou que se os guarda-corpos que são em alvenaria em concreto não são esquadrias, então eles não são considerados na norma. Exato. Quais seriam os critérios para aceitá-los? Eu não sei, se aí teria que reparar um desempenho, será que é isso? Não sei. Hoje a gente discutiu sobre isso. Porque, efetivamente, conforme você está aumentando a mureta e está deixando menos espaço de guarda-corpos, começou a sair essa dúvida, mas eu vou ensaiar o quê e aonde, né? Existem hoje projetos de mureta e em cima só tem o corrimão do guarda-corpos. E daí? Isso é um guarda-corpos? Então, hoje a gente discutiu isso, não chegamos à conclusão e vamos buscar o que está na norma de desempenho para tentar deixar claro. Quando eu falo de uma esquadria que está abaixo de 1,10 m, também é outra coisa que dá confusão. Porque sabe a esquadria que tem bandeira? E aquela parte é um guarda-corpos? Então, essas duas coisas estão no mesmo, vamos dizer, no mesmo radar. De repente, o guarda-corpos não é mais só aquela coisa tradicional que a gente está acostumado, uma folha de vidro ou um gradil de 1,10 m. Talvez a gente tenha, sim, que levar em consideração o guarda-corpo de alvenaria. Outro dia eu vi um projeto, o projeto da universidade, lá do Hospital Albert Einstein. Eles têm um guarda-corpos totalmente circular, assim, arredondado, em drywall. E daí? Como é que eu faço? Eu ensaio de acordo com a 14.718? Então, é um tema que está boa, Rodrigo, está em discussão, a gente discutiu isso hoje. A tendência é para que a gente considere ele na norma de guarda-corpos, se ele tiver essa função. Não importa o material, é que até outro dia, os guarda-corpos eram só de alumínio, de aço e de vidro. Agora não, eles estão mudando. Então, a tendência é que se considere sim, ou explique muito bem que não, mas na norma de desempenho tem também, eu não vou lembrar de cor, mas tem também já uma indicação ali, dentro do que o Pedro falou, está no mesmo local lá da questão do estacionamento. Exatamente, Fábio. O que a gente recomenda sempre, nesse caso de um material, tipo, como alvenaria, como o Rodrigo colocou, considera como um parapeito, né, um elemento de proteção de queda, e aí o ensaio, até a própria norma, ela recomenda fazer como a 14.718, né, o esforço horizontal,
mais o impacto como um impacto de corpo mole de vedação vertical, que é o que a norma coloca, vedação vertical externa, no caso, né? E aí a gente recomenda, e quando tem, eu não sei se a gente está fazendo o processo correto, né? Mas quando tem essa questão da bandeira fixa embaixo, a gente considera como um guarda-corpo, como função de guarda-corpo, e faz o teste como um guarda-corpo, efetivamente. Inclusive com impacto no vidro, né? Que aí tem que ser de segurança, laminado ou aramado, geralmente laminado, né? Tá certinho, Pedro. Hoje eu li até para o pessoal, tem uma frase na norma atual que fala isso, que é para considerar, só que não está falando da alvenaria. Quando é alvenaria ou qualquer outro sistema, não está falando. Então, é aí que nós vamos ter que mexer. Aí eu acho que vai para a norma de desempenho que tem essa recomendação, né? Isso. De fazer um ensaio como a 14718 e o corpo mole como vedação externa, né? Sim. Bom, gente, é o seguinte, como se diz na gíria, a prosa tá boa, mas a gente combinou que era 1 hora de prosa, não vamos nos esticar, porque senão deixa de ser prosa, passa a ser aula, passa a ser palestra, aí perde o sentido. Né? Então, agora, Fabíola, vê como são as coisas. Aí, Carlos Wellington, que colocou aqui, já falou para não considerar negócio de futebol, que não sei o quê, porque ele é torcedor do Náutico, aí pronto, vê a confusão que deu. Agora, só para a gente não terminar sem a pergunta da professora Carla, a professora Carla, que está aqui, ela é professora lá da Universidade Católica, nossa colega lá, arquiteta, né? E aí ela é uma arquiteta que dá aula para engenharia civil e para arquitetura, né? Então ela tem esse desafio, imagina, né? Arquiteto dando aula para civil, ela sofre para caramba. E aí ela coloca aqui, né, que do ponto de vista jurídico, a lei não retroage. No entanto, quando a questão é segurança, é questão de bom senso. Perfeito. É exatamente o que a gente estava discutindo. É essa linha de raciocínio, né? Eu acho que a gente está falando a mesma língua. Mas é isso, Pedro. Eu vou deixar você aí se despedir, fazer o seu... Você que convidou a nossa querida Fabíola, então você faça o agradecimento formal, depois eu me despeço dela. Pedro, fica à vontade. Muito obrigado, professor, pela oportunidade. É sempre bom discutir com você, com Fabíola, com as pessoas aí que a gente tem tido a oportunidade de aprender bastante ao longo dessa jornada, né? A gente está há cerca de 10 anos trabalhando com isso aqui na Tecomate, e é sempre bom escutar e discutir, como a Fabíola falou, sempre a gente nunca consegue imaginar todas as situações que vão aparecer na obra, e por isso as normas têm que estar sempre evoluindo e buscando sempre abranger o máximo possível. E aí, cada dia, a gente dá um passinho para frente e a gente está conseguindo. Eu acredito que, desde que a norma de desempenho entrou em vigor, deu uma impulsionada grande, junto com o PBQPH, com as exigências, e tem sido muito bom estar participando disso e convivendo, compartilhando aí com pessoas tão envolvidas e preocupadas aí com a qualidade das nossas construções, né? Muito obrigado, Fabíola, por atender prontamente o convite, e a gente, com certeza, vai continuar conversando aí nas discussões de norma e nos eventos que a gente tiver a oportunidade de estar junto. Obrigado. Fabíola, deixa eu só me falar também, porque aí você já se despede também. Queria, de novo, agradecer, né? É um prazer estar com você, difundindo conhecimento, né? Você sempre muito solícita e com muita clareza na sua forma de falar e de conduzir as coisas, e a gente se orgulha muito de ter você com a gente. E dizer que norma é isso, né? Norma não tem jeito, a gente vai fazer a versão 2000, aí depois vai ter a 2022, a 2025, e assim, a de 2021 tem coisas que a de 2008 não tinha, e a de 2008 tem coisas... Então, é assim, ainda bem que é assim, porque se a gente quiser ter a pretensão de fazer uma norma que resolva tudo, aí é aquela coisa, como é que chama? O inimigo, o ótimo é inimigo do bom, né? Então, é isso. Mas, minha querida, eu queria realmente agradecer por você estar com a gente aqui e dizer que a casa da Tecomate é sua também, você tem portas abertas com a gente, tá? E só, professor, só para finalizar, eu queria um último agradecimento também a todo o pessoal que está assistindo, acompanhando aí a gente, e também, especialmente, a equipe que trabalha com a gente, a equipe de desempenho, que vem trabalhando bastante aí durante esse tempo, o Otávio, Débora, João, José Vitor, todas as pessoas que estão junto com a gente.
Eu, na verdade, sempre que eu falo, eu estou, na verdade, representando toda essa equipe, e é sempre uma responsabilidade, mas uma grande satisfação, e por isso eu deixo também um agradecimento a eles que estão sempre junto aí. Perfeito, pessoal, muito obrigada. Eu tenho um respeito e admiração enorme pela Tecomate, por toda a equipe de vocês sabem, né, o quanto eu pedi para vocês terem o Laboratório de Esquadrias, agora com a norma de desempenho, então é um prazer imenso estar aqui com vocês, eu fiquei muito grata com o convite, é uma delícia esse Tecomate Prosa aqui, foi ótimo, me desculpem até alongar, é que eu falo muito mesmo, né, eu não resisto, mas é um prazer, vocês estão de parabéns, é muito gostoso estar com gente que promove qualidade, que promove segurança e que promove uma construção civil melhor, né? Eu acho que é para isso que a gente serve, é para isso que a gente dá aula, é para isso que a gente trabalha. A gente quer ver a construção civil linda e eficiente, com qualidade e com segurança. Então, muito obrigada, pessoal, foi ótimo, e obrigada a todos aqui que nos assistiram. Foi um prazer, viu? Vocês nem abusaram muito nas perguntas. Abraço a todos, pessoal. Valeu, família. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Pedro. E aí, agora eu só me despeço de todo mundo que está nos acompanhando, né? Dizer que esse foi o Tecomate Prosa de hoje, falando sobre guarda-corpos, né? E não sei ainda qual vai ser o próximo. Aí vamos aguardar para ver o que Pelas perguntas que estavam aparecendo aqui, professor, dá para ser guarda-corpo de novo. Aí, Pedro, a bomba é sua agora você responde. Agora você vai responder um por um. Mas é isso, gente. Obrigado mais uma vez. Vamos para frente e que a gente consiga sobreviver a 2021 como sobrevivemos a 2020 e sempre crescendo, tá bom? Bom, Fabíola, grande beijo. Se Pedrão, cuidem todos. Obrigado. Grande beijo. Nos cuidemos. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.